E aí quando você entende que, exemplo, o João Vitor, por mais que, eu sempre falei isso aqui, é um zagueiro que custou caríssimo. Todo mundo sabe que ele é bom zagueiro. Mas dentro da temporada 2024, ele não vinha fazendo grandes jogos para poder ser esse titular absoluto. Não vinha. Porque hoje ele fez um grande jogo. Ele fez um jogo de almanaque, jogando do lado esquerdo, que não é uma posição tão favorável, mas ele conseguiu muitas vezes fazer um preenchimento de espaço que o Vasco não tinha quando o Léo estava em campo, e ele também conseguia suprir a falta de velocidade do Maicon em campo. Quantas e quantas bolas você viu o JV recuperando, tanto no meio-campo quanto na cobertura dos seus companheiros? Hoje ele fez um jogaço. Hoje ele jogou demais. E que era uma mudança que, por mais que o João Vitor não pudesse, não estivesse fazendo uma temporada maravilhosa, ele tem que jogar. E não é só pelo preço que ele custou, não. É porque ele é o melhor zagueiro do elenco. Ele tem que jogar. Quer mais uma obviedade aqui? O Vasco com 2 volantes de marcação protegendo a área. Quantas e quantas vezes a gente falou isso aqui? Quantas e quantas vezes a gente falou sobre a necessidade de povoar o meio-campo, sobre a necessidade de melhorar a questão da proteção da zaga. O que aconteceu hoje? E aí, assim como a gente critica, a gente também elogia. O jogo que o Hugo Moura fez hoje, anulando o Lucas Moura, foi um jogaço também. O Hugo Moura fez uma baita partida. 100%, fazendo todas as coberturas, conseguindo correr atrás do Lucas, que é muito difícil. É um craque, o Lucas é um craque. E hoje o Hugo Moura também conseguiu ser um carrapato no pé do Lucas Moura. E muito por isso o São Paulo teve dificuldade de criação. Talvez o único erro da dupla de volantes hoje na partida tenha sido o espaço que eles deram pro Nestor no gol que o São Paulo achou. Porque o São Paulo não fez uma grande partida. Mesmo o São Paulo sendo um grande time, o São Paulo não fez uma grande partida. E o Hugo Moura e o Matheus Cocão, talvez muito pelo sistema de medo de não conseguir subir essas linhas para sair, para abafar a posse de bola do adversário, o time se afundou na área novamente, e aí o André Silva conseguiu fazer o gol de cabeça. Mas de resto, tanto o Hugo Moura quanto o Cocão, que participou de 2 dos 4 gols do Vasco da Gama, o Cocão roubando bola e iniciando transição, jogaram demais. Tem que dar parabéns aqui. Quando fala mal, quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que falar bem, tem que falar bem. Cocão e Hugo Moura hoje fizeram uma baita partida. E agora, eu chego na obviedade, talvez, mas menos óbvia. E essa sim, diante de tantas coisas óbvias que a gente citou aqui, essa pra mim foi um coelho tirado da cartola pelo Rafael Paiva. Que é a utilização do Estrela como titular. E a gente tá falando aqui de um garoto que, pra quem acompanha a base do Vasco da Gama, sempre foi um destaque, digamos assim. Meio campo com a cabeça em pé, com controle de bola, com bom chute de fora da área, tecnicamente tranquilo. Isso ele sempre mostrou na base do Vasco da Gama. Mas hoje, o que mais me chamou a atenção no Estrela não foi só o fato dele ser um bom jogador, dele não ter sentido a partida, dele tecnicamente ter feito um golaço. Não foi só isso. Foi a forma como o Estrela se portou dentro de campo sem a bola. E talvez essa forma tenha até feito com que ele tivesse saído mais cedo do que deveria no segundo tempo por conta do cartão amarelo. Mas o que o Estrela conseguiu matar na origem da jogada do São Paulo, com suas faltas, ora táticas, ora não, ora um pouquinho de afobação, mas sem bola, a dedicação do Estrela foi extremamente essencial para que o Vasco pudesse neutralizar o São Paulo. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva, deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia.
e apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Então, eu não quero só parabenizar o Rafael Paiva pela escolha do Estrela, falando-se em bola, porque eu tenho certeza que ele colocou o Estrela, e ele falou isso antes do jogo começar, o Vasco precisa jogar, o Vasco precisa jogar. E quando ele coloca o Estrela, pra nós aqui, que víamos uma falta de criatividade, uma falta de qualidade técnica, jogador com medo da bola, jogador sem participar, a gente vê o mínimo do Estrela tratando bem a bola, já é um alento, já é um conforto. Então, quando ele coloca o Estrela pra jogar, o que me surpreende não é a qualidade técnica dele, que eu sei que ele tem, como ele sempre teve na base. O que me surpreende é a disciplina tática que ele teve e a dedicação que ele teve em campo, entendendo o momento que o Vasco estava vivendo e também sendo extremamente importante para o sistema defensivo do Vasco da Gama. E aí, é claro, um golaço que ele fez. Eu acho que não só foi um golaço do Estrela, mas foi um golaço do Vasco. Quando o Cocão consegue roubar essa bola, e aí depois que o Cocão rouba a bola, o Verratti tá lá na intermediária para fazer a parede, sai jogando muito bem com o David consegue achar o Watson, e o Watson construindo por dentro, da direita por dentro, dá uma belíssima assistência para o Estrela, que com toda a calma do mundo, com toda a personalidade, dribla o jogador do São Paulo e bate com toda a qualidade também que ele demonstrou para fazer o Vasco virar a partida. Eu vi a informação do meu amigo Garoni, que é um baita de um comentarista, sabe muito de Vasco da Gama, mas sabe muito de futebol também, que o Vasco não virava uma partida dentro do Campeonato Brasileiro desde 2019. São 5 anos sem virar uma partida. E o Vasco não conseguia fazer gol no São Paulo desde o 7-1 do Romário. O Romário acabou com o jogo em São Januário. Então, repito, falta muito pro Vasco, gente. Falta muito. O Vasco ainda tem um elenco limitado, principalmente quando suas peças não estão à disposição. O Vasco ainda precisa de reforços em todos os setores. Essa vitória, ela não pode de forma alguma maquiar o momento ruim que o Vasco vive. E que ainda tem muito trabalho a se fazer. E talvez essa tenha sido também a cabeça do Verratti quando ele não deixa ninguém falar com a imprensa. Porque a vitória, a mim, ela não me anima, ela me alivia. Ela me alivia porque, claramente, nós todos conseguimos detectar que o que estava sendo feito não estava dando certo. E quando muita gente da imprensa, que pouco acompanha o Vasco, pouquíssimo acompanha o Vasco, mas tem uma vontade de falar do Vasco, tem uma vontade de sempre tratar o Vasco como se fosse um clube antiprofissional, e muitas vezes o Vasco dá esses motivos, mas quando a gente fala que o Álvaro Pacheco, o mais bizarro dele ter sido demitido com 4 jogos é que ele mereceu ser demitido com 4 jogos. Então, é mais um motivo para mostrar como muita gente fala sem ao menos acompanhar, só por falar, só porque quer falar. Eu sou contra a demissão de treinador com 4 jogos. Eu sou contra. Terminantemente contra. Eu falo sempre aqui que a fórmula do fracasso do Vasco da Gama nos últimos 20 anos foi o fato do Vasco trocar de técnico mais do que todos os clubes do Brasil. Que a troca de técnico é extremamente maléfica para um processo de entendimento de elenco. A troca de técnico, o técnico vai acabar repetindo erros que os técnicos anteriores já tinham repetido, que a torcida sabe que não vai. Ó, a entrevista vai começar. Só para eu fechar meu raciocínio. Mas o Álvaro não. O Álvaro foi demitido porque ele mereceu ser demitido. Porque ele não conseguiu implantar nada no elenco do Vasco.
Muito pelo contrário. Ele já estava bagunçando o que estava bagunçado. Então é muito importante a gente frisar que existem situações e situações. E a mudança do Álvaro Pacheco era necessária. Não só porque ele não entregava em campo, mas também porque ele precisava, a diretoria precisava dar um recado para a torcida. E esse recado foi dado.